E aí, boa noite. Olá, vamos chegando aí. Oi, Célia, oi, Fabiola, oi, Ana, Madá, olá, boa noite, boa noite. Que bom estamos aí juntos mais uma vez para mais uma live semanal. Ei, ei, Márcia chegando também. Que bom. Eu fico feliz de vocês estarem aqui. Bom, vamos começar, né? Vamos começar sobre mais um tema diferente, né? Aí um monte de gente veio atrás de mim e perguntar assim: que é isso? Que eu nunca ouvi falar, né? Então, olha só que interessante. Primeiro ponto, nós não vamos falar sobre os gnomos. Então. Oi, Ana. Ah, gratidão, querida. Vibrando no azul. É isso aí. Então, a gente vai falar então sobre fisiognomonia. Nossa, que palavrão é esse, meu pai? Né? Então, como eu estava dizendo, muita gente não conhece essa expressão, né, ainda, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E como eu disse, né, brincando aqui, a gente não vai falar sobre os gnomos, porque com esse nome, né, fisiognomonia, nossa Deus. E também a fisiognomonia também pode ser chamada de fisiognomia, é a mesma coisa, tá? São duas palavras que vêm do mesmo contexto. E a gente vai falar então da fisiognomonia, explicando primeiro o que é, né, os conceitos dela e de que forma isso vai nos afetar, né, de que forma a gente pode usar esse estudo como ferramenta, inclusive de acordo com os óleos essenciais. Então, como os óleos essenciais podem nos ajudar? A gente vai somar aí duas ferramentas muito interessantes que vão nos ajudar aí a ter mais saúde, mais qualidade de vida e entender algumas coisas que acontecem conosco de uma forma bem interessante e bem diferente, tá? É uma visão assim bem peculiar mesmo, que bastante gente não tem ainda acesso, né, a esse conhecimento e vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui sobre isso. Então, primeiro ponto, a fisiognomonia, o que é, na verdade, o que ela significa, né? De onde vem essa palavra e qual é a explicação para isso tudo. Primeiro ponto, a gente tem que entender que ela é um estudo, né? Uma prática milenar, na verdade, que é utilizada para análise. E desde a época remota, e é uma prática milenar, não é nada assim novo. Então ela é milenar, baseada, claro, nos povos orientais, como grande, a maior parte da nossa sabedoria e ancestral a gente tem, baseada nos conhecimentos ancestrais orientais. Então foi muito utilizada na Índia, depois isso acabou sendo muito incorporada dentro da medicina chinesa. E na medicina chinesa ela acabou sendo, então, considerada uma ramificação dentro da medicina chinesa e utilizada muito para diagnose, né? E até mesmo para a própria anamnese que a gente fala, para análise e você conseguir identificar traços na pessoa que através do rosto, né? Até a gente, quando fala o próprio nome fisiognomonia, você vai pegar a parte da fisionomia, né? Então, às vezes a pessoa pensa que escreveu errado e que seria fisionomia. Então, na verdade, a mesma base, né? A mesma raiz, porém são processos diferentes. A fisiognomonia, então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma análise dos seus traços, que podem ser aí baseados no seu rosto, claro, mas que podem ser traços de rugas, linhas de expressão, manchas, acnes, traços que você traz marcados no rosto e que podem aparecer com o tempo, e o que isso pode significar. Então, primeiro ponto, a gente tem outras questões aí de traços de fisionomia que acabaram sendo utilizados depois. A fisiognomonia acabou sendo transferida também para sistemas utilizados na gestão de pessoas, por exemplo, de recursos humanos, gestão de pessoas, que foi utilizado aí para poder fazer uma análise
para você conseguir identificar a personalidade da pessoa através de alguns traços do rosto. Não é o nosso objetivo aqui hoje. Então, o nosso objetivo é utilizar realmente essa ferramenta como um processo muito maior de autoanálise do que uma análise da personalidade de outra pessoa através dos traços, tá? Então, existe essa linhagem também que trabalha a fisiognomonia mais para isso, né? Para identificar ali traços na pessoa que identificam que ela tem uma personalidade específica, né? Já dão alguns sinais para isso, mas não é por aí que a gente vai caminhar hoje. O nosso caminho realmente é a gente hoje utilizar a fisiognomonia como uma ferramenta de autoanálise. Então, o meu objetivo é que você consiga, a partir de hoje, se auto-observar, ou seja, você vai se olhar diferente no espelho a partir de hoje, porque você vai começar a identificar em você alguns sinais, alguns traços ali que já podem identificar que você está com algum desequilíbrio em algumas áreas do seu organismo. Tá? Que tem efeitos ali não somente na parte fisiológica, mas também emocional. E aí a gente vai então, baseado nesse conceito, perceber qual a ligação que a gente pode fazer com os óleos essenciais e com isso que óleos essenciais podem nos ajudar a atenuar essas questões tanto fisicamente, mas também trabalhando profundamente o emocional. Então, a ideia hoje é que você consiga compreender e depois fazer essa autoanálise olhando para o espelho. Realmente, eu sempre digo assim, então antes da gente preocupar em analisar o outro, né, a gente precisa se autoanalisar primeiro. Então, é daí que vem a ideia, conheça-te a ti mesmo. Então, é por aí que a gente vai. Então, o objetivo hoje é que você tenha essa ideia de fazer essa autoanálise e começar a observar em você mesmo. Então, assim, nossa, não é que eu tenho aqui alguns traços, algumas coisas que eu não tinha, que estão começando a aparecer, ou de repente identificar ali uma manchinha que não tinha, um processo de acne que apareceu ali tardio, mas muito concentrado naquela região específica, traços de linhas de expressão, rugas mais marcadas, mais identificadas ali, que estão sobressaindo um pouco mais, pontos e manchas, tipo melasmas que estão aparecendo ali naquela região, e o que isso pode estar querendo dizer para você além da parte estética. Então a gente vai ultrapassar essa barreira da estética aí e vamos tentar entender o que isso pode trazer para a gente de conhecimento do seu próprio organismo e também das suas emoções. Então, assim, a ideia hoje é a gente caminhar por aí, tá bom? Espero que vocês gostem. A gente vai trabalhar aí em 5 características diferentes e a gente vai dividir isso no rosto e eu vou explicar passo a passo o que quer dizer cada uma dessas áreas e os óleos que você pode, então, de repente, começar a utilizar para te ajudar nesse processo de suporte, mas sempre baseando aí, então, na questão do seu autoconhecimento. Então, quando você começa a se autoanalisar, né, você começa a falar, poxa vida, não é que eu tô precisando realmente mudar isso, porque o meu próprio rosto já tá mostrando, né? Então, a gente diz que o rosto, ele não mente, ele vai transparecer justamente o que está acontecendo em você, não só fisicamente, né? Como emocionalmente também. Isso para, como diz, entendedores entenderão, né? Então, aquelas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade e um pouco de conhecimento, como a gente vai compartilhar hoje, vão poder identificar isso com mais facilidade. Para outras pessoas que não têm esse conhecimento, vai passar batido. Então, eu sempre digo que quanto mais a gente entra por esse caminho, né, de quanto mais a gente conhece, mais a gente se liberta de tantas coisas. Então, a ideia é justamente essa, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, a gente vai por aí. Primeiro ponto, então, para a gente entender como funciona a fisiognomonia, né? Vamos falar rapidinho, atropela a palavra aí. Então, para a gente entender como ela funciona, nós vamos dividir o rosto pegando aqui, né, o rosto mesmo, a gente vai dividir em 5 partes e eu vou explicar cada uma delas e a ligação, então, com a parte física, né, fisiológica e também as emoções, ok? Então, a gente vai começar ali pegando o rosto, então, dividindo em 5 partes. A gente vai começar pela primeira parte, que seria justamente aqui, olha, bem essa parte da região da testa, ok? Essa seria a primeira faixa que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer isso até os 5, que vai terminar aqui na área do queixo, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui entendendo nessa região aqui o que isso quer dizer
qual a responsabilidade dessa área e como você pode começar a identificar. Então, se a gente pegar essa primeira parte, justamente essa linha aqui que pega a testa e um pouco acima da sobrancelha, você vai ter a área responsável pelo intelecto, realmente a área mais intelectual. Dentro disso, você vai compreender o quê? Quando aparecem ali, por exemplo, as linhas nessa região da testa, né, as marcas de expressão, elas já vão mostrar ali já um certo desequilíbrio ou desgaste, né? Nessa região aqui, principalmente esses traços que vão aparecendo ali, elas denotam, já vão demonstrar pra gente um desgaste já muito voltado para o emocional e intelectual, ou seja, mente cansada e emocionalmente já desgastada. Então, quando a pessoa abusa muito, né, tá extrapolando ali já o esforço mental, intelectual, ou seja, estresse, fadiga mental, todo esse processo de desgaste ele já vai começar a aparecer nessas linhas. Então, esses traços vão demonstrar que já existe um esforço, né? Já houve um esforço muito grande nessa área. E não só a parte intelectual, se você parar para pensar nessa região toda aqui das linhas e você pegar especialmente aqui, olha, entre as sobrancelhas, você pode formar dois vincos aqui, que normalmente quando a gente faz assim, olha, como marca, tá vendo? Isso aqui está muito ligado à parte do mau humor e do excesso de concentração também, o esforço mental. Então, quando você quer concentrar muito em alguma coisa, às vezes você faz isso espontaneamente. Observa quando você está lendo alguma coisa ou querendo realmente focar e prestar atenção muito em alguma coisa, você acaba fazendo esse movimento aqui automaticamente para poder prestar atenção, para focar, para poder ficar ali concentrado e ao mesmo tempo essa linha também se forma quando você está mal-humorado. Então, quando aparece o mau humor, você tá com raiva, e você acaba franzindo a testa, né? Então, aparecem tanto essas linhas aqui, quanto também esses dois vincos. Então, isso já demonstra que há um esforço ali do seu intelecto, ou seja, já existe um desequilíbrio ali por desgaste, por excesso, né? E às vezes ligado também à questão de mau humor, de raiva, tensão, ou seja, quando a pessoa não está gerenciando bem o estresse, vão aparecer normalmente essas linhas mais demarcadas, tá? É claro que a gente abre uma exceção aí, por exemplo, para pessoas que têm sensibilidade ao sol e que aí, quando saem na claridade, fazem esse movimento para poder proteger os olhos aí de uma sensibilidade à luz, né? Eu, por exemplo, tenho essa característica de sempre, quando saio no sol, eu preciso sair de óculos escuros, porque eu já tive muitos graus de miopia. Então, eu fiz aquela cirurgia laser. Olha só, gente, eu comecei a usar óculos, comecei a ter aquele grau progressivo de miopia. Eu tava menina ainda com meus 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. E dali comecei com aquele óculosinhos de 0,25, depois fui para 0,5, né? Depois foi para 1 grau e foi progressivo. Eu cheguei na minha adolescência já a ter 5 graus de miopia. Então vocês imaginam aquele fundinho de garrafa mesmo de óculos que era bem avantajado. E claro, como adolescente morria de vergonha disso, acabei pedindo pelo amor de Deus para algum recurso que pudesse me tirar disso e eu fui para a lente de contato. E aí usei muitos anos ali na adolescência a lente de contato, até que depois eu comecei a ter uma rejeição à lente de contato por excesso de uso. Porque muito jovem, tá, não tomava muitos cuidados de ficar tirando a lente para descansar os olhos e tal, e usava com muito tempo. Depois disso, acabei desenvolvendo uma sensibilidade à própria, uma rejeição à própria lente de contato. E aí foi a hora que eu entrei em pânico e falei, meu pai, agora eu vou ter que voltar então a usar óculos, né? E aí veio a solução na época que foi a cirurgia de correção a laser. E graças a Deus eu fiz e zerou meu grau. Então, na parte desse momento, gente, eu falo que não tem coisa que pague realmente você fazer uma correção como essa. Eu consegui zerar realmente o grau, só que algum preço eu tive que pagar, né? E o preço foi um excesso de sensibilidade à luz forte. Então, sempre que eu saio no claro, muito claro, sol forte demais, eu lacrimejo. Então, fica lacrimejando, gerou uma sensibilidade maior do que eu tinha antes
ao sol justamente por causa disso. Então eu acabo tendo essa tendência de quando sai no sol, se eu não tiver de óculos, eu acabo franzindo aqui. Então acaba marcando um pouquinho mais devido à sensibilidade. Então a gente precisa separar as coisas ali do ato mecânico, né? E também do ato normal mesmo, pelo desgaste e o excesso, então, emocional ou fisiológico da questão. Então, nesse caso, a gente precisa ficar atento porque essas linhas já vão demonstrar que existe esse esforço, esse desgaste maior. Então, por exemplo, aqui acima das sobrancelhas é responsável pelas suprarrenais. E aqui, justamente nessas duas linhas, esses vincos que acabam se formando aqui na região, estão altamente ligados ao fígado e à vesícula biliar. E olha que interessante. Então, quando você perceber que nessa região aqui já estão aparecendo, às vezes, podem ser os vincos maiores, né? Ou podem aparecer sinais diferentes ali nessa região. Às vezes também excesso de acne, pode aparecer manchas. Tudo isso pode denotar ali que você está com um desequilíbrio nesse sentido. Então é interessante a gente observar que assim como a gente faz esse movimento quando tem mau humor, quando está raivoso, né? Então vai acontecer esse vinco aqui. Essa ligação na medicina chinesa da raiva com o fígado é interessantíssimo, porque existe essa associação muito clara, né, dentro da medicina chinesa. Então, olha só como uma coisa está altamente ligada à outra. Então, se você tem essas características já aparecendo aqui na região da testa, que estão altamente ligadas a essa questão do intelecto, do mental, significa que você precisa provavelmente gerenciar a saúde do seu fígado, a saúde das suprarrenais, a saúde ali do seu gerenciamento do estresse, né, do seu humor, e então vale você ficar um pouco mais atento. Então, assim, qual a atenção que eu devo dar para esses pontos? E aí, de posse desse esclarecimento, o que você vai utilizar de óleos essenciais que podem atenuar essas linhas e ao mesmo tempo aqui também, e que vão ser muito úteis ali para essa evolução, para esse suporte nesse caso. Então, a gente vai utilizar óleos essenciais quando tiver essa região mais aparente, né, e estiver te incomodando, ou seja, você já observa que isso está ali nítido, né, já está florescendo ali e que você precisa ter maiores cuidados, então é o momento de você prestar atenção e começar a utilizar óleos essenciais que vão levar uma saúde intelectual maior para você, né, a saúde mental. Então a gente tem ali, por exemplo, o hortelã-pimenta, que trazem ao mesmo tempo, que trazem foco, trazem uma facilidade maior de concentração, eles trazem clareza mental. Então o hortelã-pimenta, além de trazer clareza mental, ele traz uma coisa muito importante que vai ajudar demais nessa questão, por exemplo, ligada ao mau humor, ao fígado, ao tensional, que o hortelã-pimenta traz leveza. Então ele vai fazer com que você consiga... Travou, né? Apareceu aqui para mim que pausou um pouquinho. Aí, se tiver travando para vocês aí, me avise, porque para mim deu uma travada aqui agora. Aí, espero que não volte a acontecer. Mas aí é só vocês me avisarem se tiver bloqueando, se estiver cortando aí, de onde que eu parei para eu poder repetir, tá? Me falem aí. Gente, então olha só. Aí outros óleos que vão te ajudar muito nessa questão ali, além do hortelã-pimenta, os cítricos, por exemplo, o limão siciliano, o tangerina, o grape, o bergamota, os cítricos em geral vão ajudar muito nesse processo, inclusive principalmente o limão siciliano, que a gente já sabe que tem uma função muito interessante aí para a parte mental também é um óleo que ajuda no foco, na energia mental, na concentração, né? Também você pode utilizá-lo para fazer um detox do fígado e da vesícula biliar. Olha que interessante como uma coisa está bem conectada à outra. Então a gente vai estudando os óleos e você vai percebendo, poxa vida, e não é que tem a ver mesmo, esses óleos essenciais aí vão poder trabalhar um detox de fígado, ao mesmo tempo vão trabalhar ali a parte mental, né? Ou seja, essa parte de concentração, de foco, de atenção, desse gerenciamento, por exemplo, do estresse. Então, um blend que pode ser utilizado muito para essa região é o Adaptive, porque proporciona um grande gerenciamento de estresse, então é incrível. Ah, Vivi, como é que eu vou usar? Eu tenho que usar na região? Se forem óleos essenciais que deem para você colocar, às vezes, numa fórmula de um sérum que você aplique ali na região da testa, um creme facial,
vai ser muito legal, tá? Então, isso aqui é o interessante, que você pode associar, então, como a gente está falando aqui de áreas do rosto, você pode associar os óleos essenciais que a gente vai falar aqui em sinergias colocadas num creme natural, né? Num creme base, para você fazer um creme facial, uma loção facial, um sérum, para poder fazer ali um tônico, enfim, você pode produzir ali o seu cosmético natural, dando uma atenção maior para esses óleos essenciais. Por quê? Você vai ter ali a aplicação local, que já vai, então, ajudar na atenuação das próprias marcas, mas ao mesmo tempo, quando a gente aplica no rosto, a gente tem também a absorção transdérmica, ou seja, vai acontecer a absorção e esses óleos essenciais vão cair na corrente sanguínea e também vão ser ali direcionados para um efeito mais sistêmico. Então você tem benefício também pela absorção transdérmica e você tem um benefício ainda maior, porque devido a aplicar nessa região do rosto, você está muito próximo do seu sistema olfativo. Com isso, você faz o uso aromático daqueles óleos essenciais ali e eles vão trabalhar muito melhor a sua carga emocional, que tem a ver com aquelas questões. Então, quando você tem posse desse tipo de conhecimento, você pode então aplicar ali no seu cosmético natural, no seu dia a dia, utilizar e ter altamente benefícios ligados à sua forma de uso. Então, olha que legal isso. Então, é uma forma muito interessante de você aliar a fisiognomonia ao uso dos óleos essenciais, principalmente o uso cosmético, mas você pode também fazer o uso aromático. No caso do limão siciliano, por exemplo, você pode fazer o uso interno, porque você sabe que você está cuidando do seu fígado, né? Tá lhe dando um suporte e que vai acabar respondendo aqui também, porque você vai ter um alívio ali, principalmente nessa região ali. Se você for utilizar cítricos, que eu dei a dica, por exemplo, dessa região, muito cuidado com a aplicação durante o dia, devido à fototoxicidade, né? Para não manchar a pele. Então, se for fazer um uso tópico dos cítricos, tem que ser um uso noturno, né? E de manhã lavar o rosto para retirar total. E assim você não ter nenhuma exposição solar com cítrico. Então, fiquem atentos a isso. Então, é bem interessante, tá? Então, fiquem bem ligados a essa forma de utilização, mas com cuidado. Quando a gente falar aí de uso tópico, e que a gente vai ter óleos que são recomendados aí, os cítricos, é só fazer esse tipo de uso, tá? Então, a Ana perguntando, Ana, Vi, tem um Adapt Roll-On, posso passar direto? Pode, perfeito, ele já está pronto, já está diluído. Então, aplicar aqui nessa região, inclusive a própria esfera ajuda a fazer um movimento de massagem. Então, você pode aplicar ali na região e depois fazer uns pequenos taponamentos assim para ativar a circulação. E aí vai ajudar muito. Então, ajuda no próprio gerenciamento do estresse, ajuda ali com os óleos que vão beneficiar também as suprarrenais, o fígado, vesícula. E ao mesmo tempo, então, você vai ter um efeito de dentro para fora e de fora para dentro, como eu sempre falo, né? Afinando o instrumento. E aí fica a primeira dica da primeira linha, então, ok? Aí nós já vamos passar agora para a segunda etapa. Qual é? Então a gente trabalhou a primeira fase aqui, agora a gente vai pegar essa região aqui, olha. Justamente aqui, pegando os olhos, um pouquinho ali abaixo da sobrancelha, bem abaixo da sobrancelha, pegando os olhos e vindo toda essa região aqui. Essa região aqui, ela vai ser responsável pela emoção, tá? Como que você vai associar isso fácil, para depois você conseguir lembrar? Quando a gente chora, né? Quando a gente se emociona, por onde vem as lágrimas? Pelos olhos. Então, você já vai associar rapidamente aí a emoção com a região dos olhos, tá? Então, aqui a gente trabalha a região da emoção. E sendo a região apropriada das emoções, a gente também tem ali os efeitos disso, né? Então, a gente tem os sinais que podem aparecer e também aqui nessa linhazinha lateral, o famoso pé de galinha, que normalmente aparece aqui nessa lateralzinha dos olhos, tem ligação com o quê? Com o nosso sistema endócrino. Então, todos os nossos hormônios, tá? Então, desequilíbrios hormonais vão aparecer aqui nos pezinhos de galinha, quando você tem ali. É claro que a gente faz um movimentinho assim, isso aqui é um movimento natural do rosto, né? Até eu quero fazer uma observação, não criticando quem faz, mas vejam bem a importância de você, quando tem esse conhecimento, e você faz, por exemplo, uma aplicação de Botox.
você paralisa um sinal que o seu próprio organismo te dá de um desequilíbrio. Então, quando a gente faz uma aplicação de Botox, você paralisa justamente faz preenchimento dessas linhas e aí você inativa, então, essa região ali de mostrar os sinais naturais. Então, com isso, você perde um sinal de alerta que o seu próprio corpo pode te dar com relação a isso. Não é louco? Mas assim, então assim, nada contra, né? Eu sei que bastante gente faz, mas é interessante você ter essa visão de que quando você faz um procedimento como esse, ao mesmo tempo você está tirando ali também um sinal que o seu próprio organismo pode te dar de algum desequilíbrio nessa região. Então aqui vai demonstrar já um processo de desequilíbrio no seu sistema hormonal. E aí, o que acontece? Coincidência de na sua fase ali de menopausa é onde começam a aparecer bem as suas linhas ali, justamente desequilíbrio hormonal, né, que a gente sofre justamente nessa época de pré-menopausa, menopausa em si, vão caracterizar bastante nessas linhas. E não só nesse caso, mas também todos os demais hormônios de tireoide, né, pituitária, então todos os nossos hormônios, então, ou seja, o sistema endócrino como um todo, vão associar aqui nessa região. Então, quais são os olhos, quando eu tenho essa visão, né, de que aqui estão aparecendo já sinais de algum desequilíbrio nessa área, eu posso utilizar óleos essenciais que vão nos ajudar especificamente sobre isso. E aí nós temos, então, a possibilidade de usar um gerânio, um salves clareia, o próprio lavanda, né, o ylang-ylang, ou seja, óleos essenciais que têm uma função hormonal, o mirra. E aí, ao mesmo tempo, a gente sabe, no conhecimento da cosmetologia natural, que esses óleos essenciais ajudam também a atenuar linhas de expressão, rugas e etc. Vejam que interessante quando você associa também esse conhecimento e pode aplicar, então, óleos que naturalmente também vão ter esse efeito, e aí você consegue entender, né, que aparece aqui nessa região. Agora, também nessa região aqui, a gente tá falando de sistema endócrino pegando aqui nessas laterais, que seriam os pezinhos de galinha, mas aqui tem uma região muito, muito importante, tá? Que é a área abaixo dos olhos. Quando aparecem as olheiras, quando aparecem as bolsas aqui embaixo, bem abaixo dos olhos, há uma região mais acinzentada, mais escura nessa região, onde você precisa colocar a sua atenção um pouco maior. Rins e bexiga, tá? Então fiquem atentos, porque normalmente essa característica de pessoas que têm essas bolsas ou têm esses sinais mais escuros nessa região, né, as olheiras, elas terão provavelmente algum desequilíbrio ligado a rins e bexiga, tá bom? E olha que interessante, se a gente está falando de uma região que é caracterizada pela emoção, aonde fica o medo, né? Onde mina o medo. Então, sensação de medo, insegurança vão aparecer um foco, uma correlação muito direta com água, rins e bexiga, principalmente. Então, isso reflete nessa região aqui abaixo dos olhos, tá? Então, você tendo posse desse conhecimento também, você pode começar a utilizar óleos essenciais que vão favorecer o seu sistema hormonal, se estiverem aparecendo por aqui, como eu já falei, e vão favorecer também o seu sistema renal, pegando ali rins e bexiga. Então é hora de entrar aí com os diuréticos, né, com o grapefruit, com o limão siciliano, com os óleos essenciais que vão ajudar a saúde do rim, o junípero, por exemplo, também, que ajuda muito nesse aspecto. E aí você pode tanto aplicar nessa região camomila romana, também que vai atenuar essa sensação de medo, ou seja, traz calma, traz tranquilidade, né? O próprio lavanda, outros óleos que vão trazer esse benefício quando tem esse tipo de ligação. Óleos essenciais que trazem segurança. Então, são eles, aqueles principalmente ligados a óleos essenciais de árvores. Por exemplo, cedro, por exemplo, copaíba, né? Um pinheiro siberiano. São óleos de árvore. Então, normalmente, óleos essenciais de árvore te trazem essa sensação maior de firmeza, de segurança e combatem, então, as emoções negativas relacionadas a medo,
tá? Então é uma boa opção utilizar esses óleos. Pode utilizar direto aqui na região, através de um rolon, por exemplo, numa diluição no rosa mosqueta, por exemplo, podem ajudar bastante. Mas também façam uso de outras vias, porque ali já te dá dando um sinal que é rim e bexiga, então um bom uso interno de um limão siciliano também vai ajudar bastante. Enfim, você vai de acordo com os sinais que o seu rosto está te dando, a atenção para onde você precisa dar, tá? Ali, dentro, tô vendo aqui, peraí, se eu consigo pegar, porque subiu uma pergunta aqui. Dia que meu pai faleceu, apareceu uma bolsinha debaixo do olho e nunca mais saiu. Olha aí, a área da emoção. Olha isso, Márcia, é isso aí. A área da emoção e ao mesmo tempo houve uma ruptura da segurança. Provavelmente você tinha uma ligação de muita segurança com ele, né? Talvez uma confiança e uma relação de muita segurança, e isso foi quebrado naquele momento. Então, nesse momento já surgiu ali o próprio sentimento de medo e insegurança, que daí em diante não foi superado ainda. Então, é importante a gente ter essa visão aí para poder cuidar desse aspecto também, tá? Enfim, então trabalhando aí esses óleos, já vamos aí terminando a segunda área. Agora a gente vai para a terceira área. A terceira área vai pegar aqui, nessa região aqui, ó. Pegando, viu? Aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Então ela pega aqui na região da narina mesmo, bem no nariz, e vai puxando aqui nas maçãs do rosto, tá bom? Então essa região aqui, olha, o que ela quer dizer? Essa região aqui, ela é muito adequada para o ritmo. Ela que dá o ritmo na sua vida. Então, o que seria o ritmo? A ação no ritmo, né? O que tem a ver isso? Seria como você está indo? Está acelerado demais? Tem muita aceleração aí, ou ao contrário? Porque, gente, o desequilíbrio, ele pode ser tanto excesso, quanto ele pode ser carência, tá? Então, quando a gente fala de ritmo, então, como está o seu ritmo? Ele está acelerado demais, ou você está mais para apatia, né? Para aquela falta de ritmo, tá? Aquém do movimento ideal, do equilíbrio da vida, porque a vida é movimento. Então, a vida é movimento, a vida pede movimento o tempo inteiro. Mas não podemos estar nem aquém desse movimento, né? Ou seja, desacelerado demais, mas também não podemos estar acelerados demais. Então, isso é desequilíbrio. Então, o ideal é que a gente esteja num fluxo natural e normal de movimento. Isso vai transparecer muito nessa região. E aí, olha que interessante que vai nos mostrar. Região do nariz, por exemplo, principalmente aqui a região da ponta do nariz, está ligado ao coração. Olha o pulso, olha o ritmo. Então, a questão do ritmo na vida pode aparecer ali. Manchas, sinais que não tinham no nariz. Então, você observa, né? Acne, excesso de cravo. Então, observa como está a vermelhidão. Então, pequenos sinais que podem aparecer ali no nariz, principalmente mais para a região da ponta, que podem demonstrar que o seu ritmo está fora do equilíbrio, tá? E aí, esse ritmo, por exemplo, ligado ao coração, você pode estar ali com excesso. Então, pode aparecer com uma situação, por exemplo, de uma taquicardia, né? Uma disritmia, uma arritmia. Então, processos ligados ao coração que não estão saudáveis. Então, observem porque os sinais podem aparecer ali também. Aqui, já na lateral do nariz, bem nos vincos aqui, olha, nesse pontinho, você já vai ter sinal de quê? Do pulmão. E aí, porque, claro, a gente pega aqui e vai pegar a via respiratória. Muito óbvio, né? Mas veja bem como o ritmo está ligado ao batimento do coração e, ao mesmo tempo, à frequência respiratória. Então, como está a sua respiração? Por quê? Mesma coisa, se você não pode nem estar acelerado demais, que é aquela respiração curta, ansiosa, né? Acelerada. Então, aquela respiração muito curtinha, muito peitoral e muito só para sobreviver. E nem também com um processo de lentidão, que é aquele que te faz, às vezes, suspirar, sabe? Que você tá num momento, às vezes, de apatia, tá fora do ritmo e tá muito aí, você tem aquela necessidade de... né? Aquele suspiro. Então, isso também demonstra que você está fora do ritmo
ideal de equilíbrio. Então, vai aparecer tanto os traços aqui, né? Podem aparecer aqui nessa região das maçãs do rosto também. Então, por exemplo, quando você fica muito acelerado, o que acontece? Não fica vermelha, a bochecha não fica vermelha, as maçãs do rosto não acendem ali, porque essa área aqui também é responsável pela grande circulação. Então, essa área todinha aqui demonstra como está o seu processo circulatório. Então, nessa região, quando você observar os sinais que vão aparecer ali, podem demonstrar, então, que você está com um desequilíbrio circulatório, né, com excesso ou carência, e a mesma coisa, processo cardíaco e também processo pulmonar. Então, você tendo consciência disso, você começa a ficar um pouco mais atento em o que eu estou fazendo emocionalmente com o meu ritmo e que está prejudicando aí já o meu coração, está prejudicando o meu pulmão, está prejudicando ali a minha circulação, porque eu estou fora do ritmo ideal da vida. Então, a vida, como eu disse, pede ritmo, mas você precisa estar no ritmo da vida, né? No ritmo ideal, dentro de um equilíbrio. E aí, partindo desse princípio, você vai buscar, então, utilizar óleos essenciais que vão favorecer o seu sistema respiratório e vão favorecer também o processo da circulação e do coração. Quais são esses óleos essenciais? Se a gente pensar nas vias respiratórias, a gente tem o blend maravilhoso que é o Brief, que pode ser feito aí uso aromático, o hortelã-pimenta, o eucalipto, o melaleuca, os óleos cítricos também favorecem bastante as vias respiratórias. E a gente vai pensar nos óleos essenciais que favorecem o coração, que são eles, por exemplo, o ylang-ylang, o manjericão, né? O próprio alecrim, a não ser que você tenha aí uma pressão arterial elevada, o alecrim é maravilhoso para poder dar ritmo, né? Para poder dar um up ali para o sistema cardíaco também, porque ele ativa o sistema circulatório. Então você vai observar como está o seu ritmo, o seu próprio ritmo vai te sinalizar se você está aquém ou além, né? Então, como você está aí, observa essa região e os sinais que podem estar aparecendo ali para você começar a ter um pouco mais de atenção no seu próprio ritmo na vida. E quando você tem essa visão, você começa então a perceber, antes de aparecer ali um processo cardíaco mesmo, antes de aparecer um processo pulmonar de via respiratória mais específico, né? Você às vezes já consegue, com aqueles pequenos sinais que o seu próprio corpo te dá, você começa já a trabalhar ali, né? Oi, Fabiola, perguntei sobre os cítricos, se passar no rosto não é perigoso. É isso mesmo, Fabiola, eu falei desse cuidado, tá? Que quando for utilizar no rosto, você faça uso noturno, justamente para não manchar a pele durante o dia, tá? Então, se for fazer o uso tópico, faça o uso, além de diluído, o uso noturno. Não use os cítricos durante o dia para não manchar a pele, mas aí você pode utilizar de outras formas, pode utilizar de forma aromática, pode utilizar de forma interna, né? O limão siciliano principalmente. Então, são as outras formas de uso que você tem ali, tá? Mas esses usos de forma noturna são maravilhosos, inclusive porque eles ajudam muito a clarear a pele. Os cítricos são maravilhosos para isso, tá? Vamos lá. Agora, então, a gente falou do primeira região, segunda região, terceira região. Já vamos agora para a quarta região de atenção ali da nossa análise facial. Nós vamos pegar aqui, então, essa região aqui, ó, abaixo do nariz, pegando a parte da boca e vindo aqui até lá atrás, próximo aos ouvidos, tá bom? Então, essa região aqui já é a quarta região. E essa região, ela é responsável por o quê? Pela nossa expressão e pelo instinto natural. Como que a gente vai associar isso fácil também para depois vocês lembrarem? A boca, falando, né? Então, é a nossa expressão, como a gente se expressa no mundo. Só que está muito ligado ao nosso instinto. Por quê? Sabe aquela coisa da pessoa falar sem pensar? Tá muito aqui, né? Então, a pessoa não pensa para falar. Então, quando você tem um desequilíbrio, ele pode identificar tanto que você fala demais, ou seja, você está tendo excesso de franqueza, talvez, né? Não pensa para falar e sai falando tudo que vier à mente. E aí tem um ditado que eu acho muito legal que associa isso fácil pra gente também, para fazer essas ligações, que é o peixe morre pela boca,
né? Então é justamente por isso, quando você não controla suas palavras, quando você não pensa antes de falar e você só vai falando, você ali tá gerando um desequilíbrio. E ao mesmo tempo, também o aquém com relação a isso, porque se você também tá engolindo demais as coisas e não se posiciona e não se expressa para o mundo e fica só engolindo quadrado, né? Engolindo sapos e também não coloca para fora, também é um desequilíbrio, ok? Então, oi, Andréia, é uma pena, perdi a primeira região. Tranquilo, Andréia, depois vai lá no canal do YouTube, tá? Eu vou disponibilizar essa live lá, canal Luz Vida Luz no YouTube. Vai lá que depois você pega do inicinho, fica tranquila, tá? Beleza, tá bom. Então, gente, nesse aspecto, ou você pode pegar dessa região essa questão de falar demais, o quanto você também pode estar segurando. Então, isso também vai gerar um desequilíbrio. E olha que interessante se a gente pegar quais são os pontos que vão ser associados aí também. Sabe o famoso bigode chinês? Então, esse bigode chinês muito demarcado aqui nessa região, ele já vai demonstrar um desgaste metabólico e emocional também. Então, principalmente metabólico. Por quê? Quando a gente fala que o peixe morre pela boca, como eu falei, essa região toda aqui, ela vai estar associada a estômago, a pâncreas, né, baço pâncreas, ou seja, o seu sistema metabólico também ali bem altamente envolvido, intestino delgado, então bem ali a parte sua de digerir. Então isso pode dar um indício de que você tem desequilíbrios então nessa região. Então a região do bigode chinês muito marcada vai demonstrar isso. Aqui também as lateraisinhas da boca, né? Bem nessa lateralzinha aqui, quando você começa a ficar com sinais muito proeminentes aqui, também vão caracterizar um desequilíbrio de rins e bexiga novamente. Então, não só aqui, mas aqui também, nesses dois pontinhos aqui, também podem deixar isso em alerta, questão de rins e bexiga, tá? E esse desgaste, principalmente metabólico e no seu sistema digestivo, estômago, tá? Ou seja, se a pessoa... O que acontece? A pessoa, às vezes, fala demais, ela tem o quê? Ansiedade alta, ela não consegue controlar a sua ansiedade. E a ansiedade está altamente ligada com a acidez. E a acidez está altamente ligada com a região do seu estômago. Então, você vai ali juntando as pecinhas e vai entendendo tudo mais fácil, né? Então, se você tem essa região ali que você precisa ter um pouquinho mais de atenção, então, por exemplo, esse vinco aqui acima da boca, também, sinais que podem aparecer ali, às vezes uma verruguinha, uma coisinha que possa aparecer ali naquele ponto, vão te demonstrar, principalmente na região do intestino delgado, que pode ter ali algum desequilíbrio nessa região, tá? Então é hora de você ter um pouquinho mais de atenção para o que sai da sua boca, né? Eu sempre falo isso, que o que mata o homem não é apenas o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, né? Então deixa eu só tomar uma aguinha aqui porque tá agarrando. Daí, gente, se você tem então uma ideia maior de que essa área ela tá muito ligada à questão do seu instinto natural, né? Então, se você acaba colocando isso sem freio, porque é uma região bem específica aqui da fala e da expressão, você já vai buscar os óleos essenciais que vão te trazer um equilíbrio maior dentro disso, ou seja, vão segurar o seu processo de ansiedade, vão segurar ali a sua língua, né? Às vezes porque tá falando demais, ou vão também equilibrar para que você também consiga se posicionar. Então, dentro disso, quais são os óleos essenciais que você pode utilizar que vão te ajudar muito aí nesses pontos? Lavanda, claro. A gente tem o Balance, tá? Porque o Balance é o óleo essencial do equilíbrio. Então, quando a gente está com essa questão muito ligada à expressão desequilibrada, né? Você não consegue conter a forma de se expressar de uma forma sensata, tranquila e serena, você precisa de um apoio de um óleo essencial como é o Balance, por exemplo, que é um blend incrível para trabalhar esse equilíbrio. E todos os óleos essenciais que vão trabalhar essa tranquilidade. O Serenity, por exemplo, né, vão trazer tranquilidade, vão te trazer serenidade. Porque às vezes a pessoa fala, eu preciso do Serenity, mas às vezes fala assim, não, mas o Serenity eu não vou usar
porque eu já falo muito pouco, eu sou muito tímido, eu não tenho muito esse... Não, o Serenity, ele não vai fazer você não falar, não vai você ficar pra dentro. Ele vai fazer com que, assim como lavanda, é o óleo do comunicador, apesar de ser um óleo calmante, apesar de ser um óleo tranquilizante, né? Que vai trazer esse fator da tranquilidade. Mas o que o lavanda faz? Ele faz com que você consiga se expressar com tranquilidade. Porque a questão não é apenas você se expressar, é a questão de você conseguir se expressar com serenidade, com clareza, com tranquilidade e conseguir realmente passar o que você quer. Então, se você tem posse de óleos essenciais como o lavanda, o Serenity, o Balance, eles vão te ajudar muito a ter essa tranquilidade. Tanto para não falar demais, passando por cima dos outros, né? Sem respeitar o próximo, mas também conseguindo se posicionar e não ficar ali guardando e engolindo, porque também não vai te fazer bem. Ou seja, é conseguir se posicionar, mas se posicionar com tranquilidade, com segurança, com equilíbrio, né? Sem exacerbar aí. Oi, Dulce. Exatamente, eu vou ter que fazer um mix de todos esses óleos para ver se me tranquiliza e fecho a boca. É equilíbrio e é trabalho contínuo, viu, Dulce? Isso não tem segredo, assim. Não tem mágica de que você vai fazer isso um dia que tá resolvido. Isso é um autotrabalho, né? E vai muito do processo de consciência, porque quando você toma consciência, por isso que eu sempre falo, gente, conhecimento liberta. Porque quando você tem consciência disso e começa a ver isso claro no seu rosto, né? Você chega lá e fala, uau, eu tô vendo isso daqui e realmente tá me dando sinal de que não tá legal, tem alguma coisa aqui que eu posso melhorar e que eu preciso melhorar. E aí você fica atenta a isso. Então vai ter um benefício estético, vai ter um benefício emocional, vai ter um benefício físico, né, o dos órgãos internos, ou seja, é assim que a gente funciona, é o equilíbrio como um todo, não é só uma partezinha. Então por isso que eu sempre falo, a Carmen tá perguntando que se o Serenity pode ser ingerido. Não, Serenity é só para uso tópico ou aromático, tá, Carmen? Mas vai ter o efeito maravilhoso da mesma forma, não precisa ser ingerido mesmo. Ele vai ter bem, principalmente porque o fator mais importante dele é para trabalho emocional. Então a via principal de acesso vai ser o uso aromático mesmo, tá? Então tranquilo aí para usar. Então, quando a gente percebe que às vezes você vai buscar um resultado estético, porque tá te incomodando aquela acne, né, aquela manchinha, aquele pontinho, aquele sinal que não tinha ali que de repente apareceu, e é uma ruga, uma linha de expressão, e quando você percebe que você vai fazer um creme ou um produto para isso, mas se você escolhe exatamente os óleos essenciais certos, você vai fazer um trabalho muito mais profundo do que só aquele cuidado estético. Sem contar, gente, porque aí a gente está fazendo um trabalho físico, emocional e vibracional. Então a gente está trabalhando toda a parte vibracional do óleo, que também vai ter um grande peso ali nesse equilíbrio e nesse controle, tá? Então a gente tendo essa visão, você vai poder, eu sempre falo que é elevar o uso dos óleos essenciais para outro nível, né? Você vai para outro grau ali quando você tem um conhecimento mais profundo assim. Oi, Júlia. O olíbano pode pôr uma gota na sopa, alimento ou suco e dar para a criança ingerir? Se for uma gotinha, pode sim, tá? Sem problema nenhum, pode fazer, vai usar. E assim, uma gota não vai chegar a alterar o paladar de forma a deixar ruim, né, para eles utilizarem, então pode fazer uso sim, tá bom? Tranquilinho. Gente, então agora a gente falou dessa parte aqui da expressão e agora a gente vai para a última etapa, né? A gente fracionando o rosto ali para a quinta etapa, a gente vai então para essa região aqui abaixo, olha. Então abaixo da boca, pegando aqui a área do queixo. Então perceba bem que essa questão aqui do queixo vai pegando aqui todo o maxilar, tá? Então aqui o movimento do maxilar é aqui para baixo, né? Então a gente vai pegar ali queixo e toda a mandíbula. E aí a gente vai ter qual a identificação dessa área? É a vontade. Ou seja, é a ação. Como você realmente, como está a sua realização, tá? Então entendam que a gente tem ali as outras regiões que são, por exemplo, para ação e ritmo, mas como está a sua questão de realização? A vontade,
a motivação e a realização estão aqui na questão do queixo. É a sua atitude mesmo. É quando você coloca o pé no caminho e você faz as coisas. Então, essa região ali é o momento que você vai começar a observar o que está acontecendo aqui, que está me dando sinais de desequilíbrio nisso. Como é que está a minha capacidade de realização na vida? O que eu estou conseguindo realmente realizar? Observem nessa região aqui do queixo sinais que podem te mostrar isso, tá? Inclusive porque essa região também aqui, olha que legal, ela vai estar muito ligada ao seu chakra básico. Então, ela vai estar muito ligada também ao seu sistema reprodutor e vai estar ligada ao seu intestino grosso. Então, vejam bem, a pessoa que, por exemplo, tem distúrbios no desequilíbrio do intestino grosso, uma prisão de ventre, por exemplo, é uma pessoa que está com quê? Com dificuldade de quê? De fluir. Ela não está fluindo na vida, então ela está com o intestino preso e com dificuldade de fluidez, porque o intestino, quando funciona bem, você está com as questões fluidas. Quando você está prendendo, significa que algo você está ali travando e que não está rolando ali. E está muito ligado à sua capacidade, às vezes, de realização. Então, observem como uma coisa está realmente ligada à outra. Se a gente pensar que é o segundo cérebro, a nossa vontade, a nossa motivação, né? O motivo para a ação, estão ali totalmente ligados a essa parte. Então, a gente tem algumas explicações ali para a gente poder entender. E também nessa região que a gente fala do chakra básico e umbilical, ali vão pegar também o sistema reprodutor. E aí a gente tem todos os distúrbios que podem começar a aparecer nessa região e que vão ter características, às vezes sinais que aparecem aqui. E olhem que interessante que ao mesmo tempo a gente vai trabalhar aqui nessa região da mandíbula pessoas que têm disfunção da ATM. Então, se você tem disfunção da ATM, né, dor mandibular, ou às vezes você dorme travando aqui, bruxismo e distúrbios aqui, começa a prestar atenção como está a sua realização na vida, como está a sua fluidez de movimento, de realizar. Você está se sentindo realizado, está se sentindo travado, tem frustração porque não realizou, tem vontade de realizar algo, mas ainda não conseguiu colocar isso em fluxo. Então, comecem a observar se está aparecendo ali uma disfunção de ATM, se está travando, se está tendo um bruxismo, dor na mandíbula, está dormindo com isso aqui cerrado, segurando. Então, você está ali transferindo para toda a religião a sua frustração por não estar conseguindo realizar algo que você gostaria. Então, vale a ideia de você perceber essa região ali como tá. E às vezes isso vai também refletir então no seu intestino e também no sistema reprodutor. Então, às vezes, uma questão de próstata, às vezes, que olha só que interessante que vai surgir lá na frente, quando o homem já tá numa idade um pouco mais avançada e aí ele começa a questionar as realizações dele na vida. Então, também tá ali. Nas mulheres, o aparecimento dos cistos ovarianos, dos miomas, né? Como é que tá essa questão da própria realização? Então, todos esses pontos têm uma ligação a ver ali. Então, a gente tendo consciência disso novamente, a gente vai então poder trabalhar essa região com óleos essenciais que vão favorecer. Então, nessa questão, por exemplo, de ATM, a gente tem o Past Tense, que eu sempre recomendo, que ele é incrível, que ele vem em Rolon, tem óleos essenciais incríveis ali para poder trabalhar isso. Mas a gente vai falar então, por exemplo, da questão do intestino, que é importante dar atenção ali. Vamos utilizar o Zengest, né, para poder cuidar dessa parte, vai dando uma desbloqueada nesses pontos também, preferencialmente de uso interno. Outro óleo essencial maravilhoso que vai ajudar o intestino e ao mesmo tempo emocional elevado, tangerina. Falo muito do tangerina com relação a fazer o quê? Te trazer de volta para a vida. Quando você já está num estágio, às vezes, de frustração e perdeu a alegria de viver, perdeu a sua motivação. Então, o tangerina traz você de volta, traz aquele brilho, traz aquela alegria, aquela vontade de fazer algo novo, mas ao mesmo tempo vai ajudar o funcionamento do seu intestino. Então, olha que legal a gente ter essas associações também feitas ali. Por exemplo, com o tangerina, com o Zengest, com o turmeric, que é o nosso cúrcuma, maravilhoso para o intestino. Então, observem que vocês podem utilizar alguns desses óleos de forma interna, porque vai ajudar mais aí questão intestinal. Se forem
outros óleos, por exemplo, de sistema reprodutor, vocês podem utilizar aí, por exemplo, o junípero para próstata é maravilhoso. Novamente os óleos essenciais ali para sistema hormonal, porque vão ter efeito do sistema reprodutor, como gerânio, salve esclareia, o ilang-ilang. São óleos que você pode então preparar ali uma loção e ir aplicando. Então você de repente vai observar que a qualidade da sua pele começa a melhorar aqui também, mas você está cuidando de dentro para fora e de fora para dentro de novo. Então você pode ir trabalhando ali, né? A Fabíola falando que o Pastense é ótimo, sim. A Maria Célia, tangerina é o óleo da alegria. Onde tá vendo? Ele é o óleo da alegria, ele traz essa paixão de volta, né? Ele traz essa alegria de viver de volta. E Fabíola perguntando aqui, tangerina com copaíba é bom? Sim, o copaíba traz fortaleza, traz pé no chão, né? Traz movimento de realização. Inclusive, outros óleos que são muito adequados aqui para essa região, que às vezes é comum, inclusive, ficar aparecendo manchas, né? Melasmas aqui, às vezes, nessa região, é o vetiver. E o vetiver vai favorecer o quê? Tanto nessa questão do tratamento dos melasmas, mas ao mesmo tempo é um óleo altamente aterrador. E quem realiza é pé no chão. Então, às vezes a pessoa tá aérea demais, então ela precisa de óleos tipo copaíba, tipo o próprio vetiver, o cedro, que são óleos que fazem um processo mais de terra, trazem você para quê? Para movimento de realização. Então a realização não vai estar muito aqui, ela vai estar pé no chão, você precisa realizar aqui, porque você está encarnado aqui nesse momento. Então a realização, ela vem desse momento. Daí, você utilizando esses óleos essenciais, você vai utilizando ali o uso aromático, o uso tópico e ali, ao mesmo tempo, tudo numa cadeia interligada e tudo sendo ali cura ao mesmo tempo de um processo interligado ao outro. Essa rede o tempo todo sendo movimentada ali. Não é muito massa isso, gente? Não é muito legal? Então, assim, a gente falou dos 5 pontos, né, principais ali, então fracionando, vamos relembrar aqui só em frases para vocês guardarem, mas depois assistam de novo a live, vou deixar disponível no YouTube para vocês assistirem e compartilharem à vontade, mas façam essa autoanálise, gente, olha só que legal. Então vamos lá pelo ponto aqui, vamos intelecto, emoção, ritmo, expressão e vontade e realização, ok? Então, fracionando aí o rosto nesses 5 pontos, a gente tem essa combinação perfeita de vida plena, como eu sempre falo, né? Vamos cuidar aí de todos os pontinhos. Espero ter somado, nem sei, deixa eu ver as horas. Nossa, 10 em ponto! Gente, hoje eu tô que tô, porque hoje eu consegui cumprir a aula do curso lá no ponto de 1 hora e tô conseguindo hoje de novo. Ó, espero que tenha sido muito válido aí para vocês, esse nome tão diferente, né? Fisiognomonia, né? Que a gente fala fisiognomonia ou fisiognomia, tá bom? É muito mais do que o estudo dos gnomos aí, né? Então dá para ter uma boa base e acho que sim, se a gente puder utilizar isso como ferramenta de autoconhecimento, de autoanálise, vai nos ajudar então a ter esse embasamento aí para a gente se cuidar um pouco melhor, não só na parte estética, mas também na parte física, fisiológica, emocional aí, como um todo, tá bom? Gente, ficamos por aqui, tá? Eu que agradeço, fico feliz demais que vocês gostaram, fico feliz, tá? Semana que vem a gente tem mais um tema, ficamos por aqui. Aproveitem lá que vai estar no canal do YouTube e aproveitem para compartilhar à vontade, para avisar para as pessoas aí quem precisa ouvir uma análise dessa e a gente vai que vai, tá bom? Muita luz, paz e bem sempre. Um beijo grande e uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.